Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast Praxis aqui da nossa querida FABAPAR. Que alegria a gente poder estar aqui junto de novo e queria lembrar você que o nosso podcast está em qualquer plataforma que você quiser procurar a gente para você ouvir, você vai encontrar a gente, tá bom? Então, digitando aí FABAPAR, Praxis, você vai encontrar a gente onde você quiser. E se esse conteúdo tem sido relevante para você, não deixa de compartilhar com mais gente, tá bom? E ativa as notificações aí da plataforma que você tá ouvindo a gente para você não perder nunca nenhum episódio aqui do Praxis. Eu sou Thiago Vercelino e sou eu quem tem tido o privilégio de acompanhar e conduzir os nossos bate-papos aqui. Para a nossa conversa de hoje, que você já leu aí no título, que deve ser algo muito próximo, lembrando que a gente grava e depois que escolhe o título, para o título ficar de acordo, mas deve ser aí alguma coisa muito próxima a marcas de uma igreja autêntica, uma igreja saudável, alguma coisa nesse sentido, que é uma igreja de verdade. E para conversar com a gente, quero chamar aí o nosso convidado para falar um pouquinho quem ele é e por que ele está aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas, professor aqui na FABAPAR, professor na área de teologia bíblica, professor também na área de teologia sistemática, apaixonado por leituras, apaixonado pelo mundo da cultura, mundo nerd, apaixonado também por questões contemporâneas da teologia, e uma dessas questões é a própria igreja, né? Nós temos aí algumas marcas da igreja saudável, como que a gente pode pensar elas numa contemporaneidade, como que a gente pode entender a relevância da igreja nesse nosso contexto atual. Pô, que legal. Lucas, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Pra gente conversar então sobre igreja, né? Se a gente estivesse falando num contexto, uma linguagem teológica, né? Por exemplo, da matéria de teologia sistemática, a gente falaria que estamos conversando hoje sobre a área da eclesiologia, né? Sobre marcas aí dessa igreja, como que a igreja funciona, teologia, a da teologia que fala de eclesiologia. Fala pra mim, Lucas, como que você vê que se estrutura? Baseado em que a gente pode estruturar as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja autêntica? Um primeiro ponto que a gente tem que partir para entender a relevância de uma igreja é a Escritura Sagrada. Então, como cristãos, o nosso norte, nossa base sempre é a Escritura. E nós temos que ir para os evangelhos e irmos para os textos de Atos, cartas de Paulo, e tentarmos entender o que os escritos do Novo Testamento nos dão como base para uma igreja saudável. É evidente que no escrito do Novo Testamento a igreja ainda está numa fase bastante inicial. Ela é muito diferente da igreja que nós temos contemporânea. Mas o texto vai nos dar alguns princípios norteadores de como deve funcionar o desenvolvimento, a organização, as relações de uma igreja. Agora, além do texto bíblico, uma fonte essencial para nós entendermos o que é uma igreja saudável, até por causa da dimensão de igrejas que nós temos na atualidade, são os documentos institucionais de cada uma dessas igrejas, em especial nas igrejas históricas. Então, quando a gente está falando de batista, quando a gente está falando de presbiteriano, luterano, metodista, igrejas históricas, existem documentos clássicos que foram fundadores dessas igrejas. E esses documentos vão definir, inclusive, interpretações das escrituras, naquilo que a escritura deixa um pouco aberto, deixa um pouco subjetivo, de como essas igrejas históricas entendem a sua organização, o seu funcionamento e as suas principais características. Então a gente começa nas escrituras para termos um princípio geral, e naquilo que ficou na subjetividade, aquilo que ficou aberto para as organizações individuais, eu recorro aos documentos formadores de cada uma dessas igrejas, dessas denominações. Isso acaba sendo importante, né, Lucas? Porque senão a gente vai cair naquela conversa, naquele papo de tipo assim,
Ah, legal, isso que vocês falaram aí em meia hora de podcast são marcas bem bacanas, mas assim, na minha igreja eu acho que elas não são bacanas, eu acho que é melhor de outro jeito. Não dá, né? Tem que ter um princípio norteador, né? Exato. Tanto é que os princípios que a gente vai trazer aqui, alguns que a gente vai conversar, são princípios das Escrituras. Existem outras questões peculiares de cada igreja local? Existe, porque a igreja ela é extensa. Nós temos hoje uma diversidade de igrejas dentro do cristianismo. Uma diversidade dentro do protestantismo, se a gente afunilar mais, é muita opção de igreja. Hoje, com as igrejas contemporâneas, meu Deus do céu, é muita igreja que não está nem vinculada à denominação mais. São comunidades, congregações que vão surgindo e realmente elas vão ter suas peculiaridades. Agora, os princípios basilares não podem ser perdidos, porque isso é que caracteriza uma igreja segundo o padrão das Escrituras. Legal. Vamos conversar então primeiro sobre alguns desses princípios que aparecem nas escrituras. E daí depois a gente tenta relacionar esses princípios um pouquinho com essas denominações, essas igrejas históricas que surgiram. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá. Que seriam então, Lucas, aí eu vou te pausando, me intrometendo nesses princípios aí que as escrituras dão pra gente como princípios de uma igreja saudável. Inclusive, né, não é incomum literaturas hoje em dia que vão falar sobre marcas, né? Pega a referência aí. Mas marcas de uma igreja saudável, né? Sim. Então, que princípios bíblicos aí a gente consegue começar a conversar? Então vamos lá. Indo para um documento mais antigo, né, indo aí para o Credo Niceno, ele vai prever 4 princípios, né, 4 características, 4 marcas de uma igreja autêntica, uma verdadeira igreja. O primeiro princípio, que acho que só ele já dá uma vasta discussão, se a gente for se estender nos pormenores, é a unidade da igreja. A igreja é una. Por que só esse princípio já daria uma vastidão? Porque a gente vive hoje um contexto bastante relativista, né, de verdades. E aí, como que a gente trata a unidade num contexto relativista? Primeiro, quais são os limites dessa unidade, até onde nós podemos ir? Porque quando a gente olha para os evangelhos, Jesus ele dá uma recomendação, lá em João 17, sejam um, né, quando ele está orando pelos seus discípulos, que os seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Né? E que essa unidade dos discípulos possa refletir a unidade que há na própria relação entre o Pai e o Filho. A gente lê isso, a gente acha maravilhoso, a gente acha bonito, a gente acha fantástico. Só que daí nós olhamos para a realidade de uma igreja que tem uma série de denominações, tem uma série de divisões, tem uma série de encrencas que vão causando mais desuniões. Afinal, nós estamos falando de unidade de púlpito, estamos falando de unidade social, unidades por uma mesma causa, estamos falando de unidades teológicas. Em toda a interpretação da Escritura, nós temos que concordar com o que nas Escrituras? E com o que nós podemos discordar? Ou com o que nós podemos ter diferentes formas de interpretação? Hoje, no contexto relativista que a gente vive, Tiago, definir quais são os parâmetros da unidade é algo bastante complicado, né, dentro do âmbito eclesiástico. E isso é falando até de protestantismo, a gente não precisa nem sair de dentro do nosso âmbito protestante. Vamos pegar um exemplo clássico nosso, né, batistas que fazem batismo por imersão e presbiterianos que fazem batismo por aspersão. Isso é um elemento que vai definir nossa unidade com eles? Ou não? São questões, para nós, o batismo por imersão, para os batistas, nós batistas, é algo fundamental. É um elemento basilar da nossa identidade denominacional. Esse elemento vai interferir em quais âmbitos da unidade com o meu irmão presbiteriano, por exemplo? Será que a gente pode, de repente, propor uma solução baseada ali na própria pessoa de Deus, né? Onde ele é um, mas se apresentando nas pessoas, um em essência, mas em uma comunidade de 3 pessoas, né? Talvez seja um princípio que pudesse nos nortear, porque vamos falar do nosso contexto curitibano, né, falar um pouquinho da gente aqui, não sei de onde você vai estar ouvindo, mas a gente tem aí, nasceu aqui em Curitiba, a Semana do Avivamento, né, onde tem por propósito unidade, né, e tem uma caminhada, ainda que
cada ouvinte aí possa... Não estou fazendo um juízo de valor, de defesa ou de acusação do movimento, mas existem diversas igrejas que se propõem a uma caminhada junta com o propósito de mostrar um Cristo só, uma só fé e tudo mais, né? E aí a gente vê, inclusive, aí, olhando dessa forma, a gente vê duas coisas. Primeiro, algo que nós não negociamos essa unidade. Nós não negociamos o senhorio de Cristo. Esse é um aspecto que a gente não abre mão no âmbito de unidade. Uma igreja que não reconhece Cristo como Deus, 100% homem, 100% Deus, Senhor e Salvador, ela não consegue estar unida, por exemplo, com uma igreja batista, falando da minha denominação, a qual eu faço parte. Não tem como. Agora, quando a gente fala em âmbitos de formas de batismo, eu já consigo estabelecer uma unidade de culto, porque tanto eu quanto aqueles que batizam de uma forma diferente da minha, eles reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. Nós estamos juntos no mesmo propósito, conseguimos, portanto, compartilhar um momento de culto especial, como é a Semana do Avivamento. Conseguimos compartilhar ali um culto, sei lá, um culto festivo, com uma outra denominação ali, numa celebração. Um pastor da igreja que tem uma forma diferente de batismo vem pregar na minha igreja. Não precisa falar de batismo, ele vai falar sobre o Cristo que nós servimos. A gente vê aí que há um elemento não negociável, que é o Cristo. O Cristo nunca vai ser negociado. O senhorio de Cristo não é negociado no âmbito de unidade. Mas a forma de batismo é algo que a gente já pode repensar no sentido de partilhar um púlpito, de partilhar um momento de culto, de partilhar uma causa social. Só que eu vou além até, Tiago. Eu penso até nessa questão de unidade, quando a gente não consegue, às vezes, partilhar um púlpito, que é o caso que a gente deu aqui de exemplo. Mas será que não tem, às vezes, a unidade que a gente consegue partilhar em questões de causas humanas, causas sociais, com aqueles que pensam bem diferentes de nós em alguns aspectos? Então, será que isso também não é a unidade que evidencia uma igreja autêntica? Porque eu olho para esse texto do Credo Niceno e eu vejo que, às vezes, a gente como igreja, até no contexto da oração de Jesus, às vezes a gente fica às vezes eu vejo algumas igrejas que querem ser tão separadas do mundo, e aí a gente tem até que ver a questão da santidade, que é o outro pilar, tão afastado. Já fica no gatilho pro próximo, então, já vai ser o próximo. Exato, já dá para fazer a ponte. Porque a gente fica tão isolado no mundo, mas a gente não entende que a própria oração de Jesus, onde ele fala para os discípulos serem um, ele fala, não os peço que os tires do mundo. Eles estão ali, eles têm que continuar ali. Eles têm que continuar dentro deste mundo, interferindo de alguma forma neste mundo. Então a gente tem que se unir, às vezes, com quem pensa bem diferente de nós em alguns aspectos, em questões de causas humanitárias, causas sociais. A igreja ela tem que participar assim, desses movimentos. O fato da gente se unir, às vezes, para alguma causa que venha propagar o reino e propagar a vida de Deus, não quer dizer que nós estamos compactuando com as doutrinas que essa outra pessoa de outra fé defende, de outra vertente do cristianismo defende. A gente tem que saber separar as duas coisas. Então eu vejo que a unidade ela tem vários... Mostrar que o que está andando em unidade não é uma questão talvez de princípio, mas talvez de propósito. E em algum momento olhar como o princípio em unidade, não talvez o propósito, mas em algum momento a igreja tem que caminhar em unidade. Sim, até porque nós estamos neste mundo, nós não fomos tirados dele, né? E aí entra a questão da santidade, né? Como que a santidade entra daí nesse processo. Porque é muito complicado. Agora, se a gente for falar de santidade, definir o que é essa santidade, né? Porque num contexto de igreja, um contexto igrejal, falar de santidade é falar de pecado. Agora, a igreja como a instituição, tem como o CNPJ não ser um CNPJ pecador? Ou igreja, os membros, né? Então nós temos que manter os membros da igreja em santidade. O que a gente entende, então, como um pilar de uma igreja saudável, autêntica, uma igreja em santidade? Eu entendo a igreja santa, primeiro, como uma igreja que está ativa no mundo, não está isolada. Essa igreja ela não pode permanecer em isolamento. Até porque uma das missões da igreja, aí saindo um pouco só das evidências de autenticidade, indo para os propósitos da igreja, um desses propósitos é a missão. E a missão ela não se faz dentro de si mesma, ela faz para fora. Ela faz para fora do seu âmbito de templo, né, de instituição. Então eu vejo que santidade é uma igreja que está atuando.
E essa santidade ela não envolve tanto assim o âmbito institucionalizado, o CNPJ. Ela envolve, de fato, as pessoas que compõem a igreja. Porque dentro do âmbito de Novo Testamento, né, a ideia de igreja ela não está vinculada a espaços físicos, ela está vinculada, de fato, a indivíduos, a seres humanos que estão em comunidade, estão se relacionando. Só que esse relacionamento com o mundo não é um relacionamento de domínio, de estar dominado sob o pecado. As pessoas que compõem a igreja, elas estão no mundo, elas estão sujeitas ao pecado, elas pecam. A igreja está cheia de pecadores, ela é um lugar, inclusive, para os pecadores estarem, é lá que eles têm que estar. Só que ela está constantemente numa luta contra este domínio do pecado, numa luta contra este domínio do mal, da iniquidade e da opressão deste mundo. Isso quer dizer que a igreja vai ser perfeita? Não. Até porque não há salvação na igreja. Graças a Deus não há salvação na igreja, porque ela não é santa a este nível. Ela não tem este poder redentor. Só que ela está em busca dessa santidade, ela está em busca de alcançar este padrão comportamental por parte dos seus membros que se equipare ao padrão de Cristo, que se equipare ao estilo de Jesus Cristo. Então eu vejo a santidade que ela não é algo institucionalizado, ela é algo de fato relacional, ela está vinculada aos membros desta igreja, que não são perfeitos, não devem ter essa arrogância de buscar a perfeição, porque não irão conseguir, porque estão no mundo pecador, compõem o pecado deste mundo, estão sofrendo as consequências do pecado e as tentações do pecado, mas vivem na sua consciência e na sua vida lutando contra este pecado e tentando também extirpá-lo dessa sociedade. Acho que isso é a santidade da igreja que evidencia uma igreja autêntica. Inclusive, isso demonstra até a luta da igreja nessa relação com o mundo em não se deixar contaminar por essas questões do mundo. Um exemplo contemporâneo que a gente vê, que faz até a gente às vezes nos preocupar até que ponto a gente está no limbo, né, da santidade e da iniquidade. Embora acho que não tem nem limbo aí, está bem escancarado na iniquidade. A própria ideia da teologia da prosperidade, você falar tanto de questões materiais, questões consumistas, questões pragmáticas dentro da igreja. Isso é bastante complexo e isso demonstra que a igreja está mais compactuando com a ganância e com a individualidade e o egoísmo do mundo e não com a santidade que deveria permear a sua vida. Ela não está sendo santa, ela está sendo conformada com este mundo, onde ela deveria ser inconformada com ele. Antes da gente partir para um próximo pilar, isso abre, eu acho, um questionamento, Lucas, que é o seguinte. Tem como a gente medir o quanto a igreja está sendo saudável, ou está sendo autêntica, né? Ou está caminhando nesses pilares ou não? Porque a própria santidade, né, acaba sendo algo, uma utopia inalcançável. Como eu reagir diante de uma constatação? Minha igreja não é uma igreja saudável, minha igreja não é uma igreja autêntica, minha igreja não está debaixo dos princípios que estão sendo conversados aqui. Rapaz, eu dei aula esse semestre dessa disciplina e eu fiquei acho que umas 3 ou 4 aulas só debatendo as marcas de uma igreja autêntica com a turma, porque de fato é um assunto complexo, porque são questões muito subjetivas em primeiro lugar, vai variar muito, santidade é uma questão subjetiva. Vai muito também da forma como a gente, em que lugar nós estamos inseridos como igreja, quais são os elementos culturais, ou seja, que são fora da igreja, mas que interferem na forma como essa igreja se relaciona com o mundo. Existem inúmeros fatores que vão definir essa medida de santidade. Às vezes, algumas coisas que eu entendo como santidade aqui, no meu contexto curitibano, são às vezes por questões culturais diferentes do que o meu irmão que está talvez numa igreja lá no norte do país, num território um território totalmente diferente do meu, numa cultura diferente da minha, e que para ele talvez não seja um elemento tão preponderante em santidade. Às vezes para mim para ele não é, ou ao contrário, enfim. Então é bastante complexo. O que eu tentei chegar nas conclusões com a turma, né? Primeiro que a igreja ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito de confusão. Então se tem alguém que tem que dar a base, o trilho, o direcionamento para a igreja, é o Espírito Santo. Naquilo que não está claro nas Escrituras e que está dentro desse campo de subjetividade, nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Agora, uma atitude que eu vejo na igreja do Novo Testamento que ajudava a preservar essa santidade, e que acho que é uma prática que tem que ser cada vez mais disseminada nas igrejas, é a importância
da participação colegiada das coisas. Então a gente percebe em muitas igrejas, quanto mais a decisão ela é voltada só para um indivíduo, só um determinando o que é santo e o que não é santo, a gente vai entrando, a gente parece que está ouvindo poucas vozes, né? Apenas a voz de uma pessoa que está recebendo essa orientação do Espírito e ela está tomando todas as decisões. É meio arriscado isso, porque às vezes o nosso coração é enganoso, o nosso intelecto é enganoso. Agora, quando nós temos um colegiado decidindo, eu não falo de colegiado pastoral, eu falo de colegiado de pessoas mesmo, pastores, membros, leigos, independentemente disso, que juntos estão em oração, juntos estão lendo o texto bíblico e juntos estão debatendo o que é santo e o que não é santo para aquela comunidade local, eu acho que aquela comunidade vai poder definir melhor os parâmetros de forma local para eles do que é uma igreja autêntica ou não. Não vai ser algo que vai ser oficial para todas as igrejas, não. Mas pelo menos para o âmbito local deles, eles vão poder definir um instrumento avaliativo mais acertado. O âmbito local deles. Só que eu não posso impor isso para o outro. Isso aí eu tenho que saber dialogar com o outro que talvez por questões culturais tenha algumas divergências a respeito dessa santidade. Se eu não me engano, 1 João capítulo 2, alguma coisa assim, vai falar sobre essa possibilidade do Espírito Santo conduzir no entendimento, né? Com certeza. Coisas. Então, se nós dois somos salvos e temos a habitação do Espírito Santo dentro da gente, a gente pode até discordar em muitas coisas, mas a gente tem uma certeza, tem um mesmo Espírito agindo de alguma forma em nós, e temos que crer que ele é poderoso para fazer essa diferença quando houver a discordância entre nós, né? Com certeza. Reforçando até o valor da unidade, né? Até porque a igreja não é nossa, né, Tiago? A igreja ela é de Deus, a igreja ela é do Senhor, a igreja não é daquele colegiado que vai decidir o que é santo e o que não é santo. Nós somos apenas mordomos da igreja que Cristo instituiu, né? Mais nada. É ele que vai conduzir essa obra. Dá pra gente levantar um terceiro pilar aí, já que você falou sobre algumas questões de santidade que culturalmente não seriam um problema aqui no sul, mas poderia ser um problema lá no norte, no nordeste ou em algum outro país, né? Podemos até levantar uma questão cultural em relação à diferença entre os países, o que são práticas em alguns países e não são no nosso país, por exemplo, né? Que seria, vou pegar a nossa colinha aqui, a universalidade como um valor da igreja, né? Ótimo. Esse, inclusive, é um dos princípios, eu acho fantástico esse princípio da universalidade, porque a gente vai vendo a Bíblia, a história bíblica, ela vai mostrando um povo eleito, né? O povo de Israel, o povo eleito de Deus, o povo separado. Tanto é que quando a gente fala, entrando no outro tema da sistemática, né, quando a gente fala de escatologia, a escatologia para o povo de Israel não era uma escatologia do medo, era uma escatologia da esperança realmente, porque eles tinham certeza que eles eram os eleitos e que estava tudo bem. E aí quando a gente entra no Novo Testamento, e a ideia de Israel como nação eleita vai se rompendo e se expandindo para uma ideia de igreja que não está mais vinculada apenas a laços genéticos. Ainda que não sejam uma mesma coisa, né? Antigo e Novo Testamento, igreja e Israel. Exatamente, com essa distinção aí, né, que é uma outra discussão que a gente poderia ter, né, sobre igreja e Israel. De eclesiologia, inclusive. Porque quando a gente vai entrando no Novo Testamento, a gente vai percebendo que o povo eleito que recebe a salvação não é mais apenas Israel. Inclusive, dentro de Israel há aqueles que não serão salvos, porque são aqueles que rejeitaram, aqueles que estavam na videira e foram retirados, né? E outros foram enxertados nessa videira. Então a gente vai percebendo que a ideia de um povo eleito e exclusivo vai rompendo com os laços da etnia, com os laços geográficos. Jerusalém deixa de ser o único espaço de salvação, se expande. De repente o Império Romano começa a ser um espaço de salvação. De repente Ásia, Europa, África, posteriormente as Américas vão se tornando um espaço de salvação. Laços genéticos que vinculam a Abraão deixam de ser fatores decisivos para a salvação, e aí nós vamos começar a ter gentios também começando a receber este convite de salvação. Então uma característica da igreja é que ela não está presa a limites
étnicos e a limites geográficos. Qualquer indivíduo do globo está habilitado a participar da Igreja de Jesus Cristo desde que reconheça e confesse Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E isso é fantástico para nós. Isso é maravilhoso, isso é um rompimento de paradigma em relação ao Antigo Testamento, que vai construindo esta ideia, parece-nos, né, numa teologia veterotestamentária, vai construindo esta ideia, e quando a gente entra no Novo, essa ideia, eu não vou dizer que ela é rompida, né, porque senão dá a entender que o Antigo Testamento é ultrapassado. Não, mas dá pra gente ver bem, né? Porque em Abraão, em ti serão benditas todas as nações, né? E existia o princípio de missão, de espelho de quem o Israel precisava ser. E a partir da fidelidade de Israel, a partir da diferença que Israel faria no mundo, as outras nações seriam benditas em Israel. Não só a figura do Messias, né? De que em Jesus seriam benditas as nações, mas... E em Israel tinha essa particularidade de redenção através do próprio povo, né? Sim, e aí quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vai percebendo essa expansão. Na verdade, a ideia de Israel é uma sombra, né? Usando o linguajar de Hebreus, né? Israel seria uma sombra do que Deus iria realizar na igreja, né? Como este povo escolhido. E aí, quando a gente fala de elementos culturais, eu abranjo nessa universalidade, inclusive, essas questões culturais. Eu fico imaginando, por exemplo, Tiago, a gente vai lá, né, no continente africano, né, vamos lá em algumas tribos que têm os seus ritos culturais, que não são ritos que envolvem cultos a demônios nem nada disso, é uma questão cultural, é uma questão de tradição, é uma questão importante para aquele povo, não no sentido de que eles estão em contato com espíritos, não é nesse âmbito que eu estou entrando, gente, porque isso eu entendo que é idolatria, eu entendo que é paganismo, não é nesse sentido, não. Eu estou dizendo de, às vezes, uma vestimenta tradicional. Eles lá são um povo muito dançarino, né? Eles gostam de fazer danças, de ter suas músicas que são tradicionais. Será que esses elementos culturais, o fato deles preservarem isso, impedem que eles participem da igreja? E aí, quando eu olho para a universalidade como uma característica de uma igreja saudável, eu vejo que não é um empecilho. A igreja também é para eles. Lógico, nós vamos tentar analisar o que é essa dança, o que são esses trajes, o que há por trás de tudo isso. É uma questão realmente só cultural ou há uma questão religiosa e espiritual por detrás disso? Eu acho que esse é o papel da igreja, é analisar, ter o discernimento de analisar o que está acontecendo, né, e não querer romper já de cara com esses elementos culturais. A gente dialoga tanto com a nossa cultura ocidental que nós não percebemos isso aqui no Ocidente, mas as nossas igrejas são construídas com base numa cultura ocidental também. Nós somos influenciados por cultura grega, nós somos influenciados por cultura romana. Por que a gente não pode também receber esses outros elementos culturais, né, que também tem a sua contribuição para tornar o nosso culto a Deus um culto mais belo, né? Eu vejo que isso também é um aspecto da universalidade e é um elemento essencial que evidencia que uma igreja autêntica, ela está aberta para todas as etnias, culturas, e não tem esses limites geográficos, não tem esses limites culturais. Ela está aberta para ouvir, discernir e saber aquilo que deve se manter ou não com a direção do Espírito e das Escrituras, sempre. Um aspecto que eu acho bacana também da universalidade da igreja é o fato também do encontrar família em qualquer lugar, além da instituição CNPJ da qual a igreja eu pertenço, né? Eu sou igreja, sou irmão, eu sou filho de Deus, também com aquele que tomou uma decisão de estar com Cristo Jesus em qualquer lugar do planeta Terra. Isso me une como igreja e isso também mostra a ideia de estar como igreja em outros lugares, essa universalidade da igreja, além da igreja local, a igreja universal, né? Eu comentei até em sala de aula uma vez, eu acho que deve ser fantástico para Deus que um outro propósito da igreja é a adoração. Como deve ser fantástico para Ele, que está onipresente, ouvindo tudo, presenciando tudo, sabe de tudo, dele ouvir a adoração de todo o corpo que está reunido em todo este universo. Que coisa maravilhosa. Saber que quando nós estamos cantando, nós estamos unidos, cantando, louvando, orando, nós estamos unidos com milhões, bilhões de outras pessoas neste globo, e mais, bilhões e milhões de anjos, porque a Bíblia fala que os anjos também estão em constante adoração.
louvando o Criador. Cara, é fantástico. Aí eu olho para minha congregação, que eu faço parte, né, que é uma congregação pequenininha, né, daí a gente pensa, nossa, é uma congregação tão pequenininha. Não, o corpo, ali é o corpo, simbolizado na igreja local, mas tem também o corpo que está na igreja universal. Eu estou unido a eles em adoração a este mesmo Deus. É maravilhoso isso. E a Igreja Apostólica Romana? Como apostólica, é uma igreja que está no pilar de uma igreja saudável? Então, apostolicidade, né? Apostolicidade faz referência aí, né? Não à Igreja Católica Apostólica Romana, mas uma referência aos apóstolos, né? Ao ensino dos nossos apóstolos. E a gente entende aqui que apóstolos, né, é importante em tempos contemporâneos a gente definir quem são os apóstolos. Os apóstolos são os 12 comissionados por Cristo. E além deles 12, alguns outros que o Novo Testamento atribui esse título, né? Como Paulo, como Tiago, irmão de Jesus, que também vai receber esse título. A carta de Coríntios 15, né? O Paulo vai mencionar que há outros também a quem Cristo ressurreto se revelou, né, e que também devem, portanto, receber talvez esse título de apóstolos da igreja. Então não estariam entre os 12 principais, mas também são chamados de apóstolos com essa perspectiva mais missionária, né? Que era o caso de Barnabé, era o caso de Silas, né? Que eles recebem também essa palavra apóstolo no grego ali no Novo Testamento. Então quando a gente fala de apóstolos, estamos nos referindo a esses personagens. E o que é uma igreja apostolar? É uma igreja que está fundamentada nos ensinamentos destes homens, ou seja, o Novo Testamento. Uma igreja apostolar é uma igreja que está fundamentada no Novo Testamento, que é o ensino preservado pelo Espírito Santo no processo de canonização, como sendo os princípios do cristianismo. Então, a igreja apostólica é uma igreja fundamentada no ensino desses apóstolos. Eu poderia acrescentar, porque daí os apóstolos utilizaram, além dos ensinos dos apóstolos, os ensinos dos profetas do Antigo Testamento. Até porque os apóstolos vão ter como palavra de Deus no seu tempo os 39 livros do Antigo Testamento. Então, a Bíblia é a evidência da apostolicidade. Uma igreja apostólica é uma igreja fundamentada na Bíblia, na Escritura, e não em qualquer outro tipo de base. Tudo aquilo que vai contra a base das Escrituras não deve fazer parte da igreja. Os documentos que compõem, que fundam uma igreja, como os nossos documentos históricos, não devem ir contra as Escrituras. Se um documento é contrário à Escritura, esse documento tem que ser rejeitado, porque a Escritura é o que deve prevalecer sempre, como fundamento da igreja do Senhor Jesus. A gente comentou lá no começo que tem alguns princípios de igreja que nasceram aí de alguns documentos das igrejas históricas, né? Não vou dizer que é o mais famoso, mas talvez seja um dos que a gente mais tratou. É costumeiro tratar nas conversas pastorais, até pelo momento em que vivemos, né, de uma grande ênfase nessa teologia, mas por exemplo, princípios reformados de igreja, né? Tem alguns outros princípios aí, Lucas, que poderiam marcar igreja, né? A forma de culto, né? Por exemplo, vou citar aí o dos reformados, né? Que é muito interessante. Um parênteses aqui na nossa conversa. Uma vez eu estava conversando com um colega, né? E é muito comum a gente hoje em dia dizer, eu sou reformado. Eu sou reformado. É porque eu sou reformado. E a gente associa muito a reforma ao princípio calvinista, né? Sou reformado porque eu tenho uma teologia, e basicamente uma soteriologia calvinista. Então, por isso eu tenho o costume de dizer reformado. E daí eu vi esse colega aí que ele falou, eu fui repreendido uma vez por um reformado de fato. E ele falou que usou como repreensão o culto na igreja. Aí ele falou assim, olha, na sua igreja tem alguma coisa além de pregação e cântico no culto? Aí ele falou, tem um monte de outra coisa, tem dança, não sei o que. Ele falou, então você não pode ser chamado de reformado. Porque na reforma, como um princípio de reforma, está não ter elementos que não estejam tratados biblicamente num culto, né? Então tá aí um exemplo aí de um conceito da reforma sobre uma igreja que é a maneira como acontece o culto, de que só pode ter elementos que já foram citados na Bíblia para acontecer o culto, né? Tem outras características de igreja que a gente pode enxergar como esse?
Tem os documentos da igreja que vão existir aí, Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Augsburgo e alguns outros documentos que vão surgir nas igrejas históricas, eles vão trazer alguns outros elementos que foram fundamentais. E aí isso é importante até, Tiago, entender o porquê que essas outras evidências de autenticidade, essas outras marcas vão surgindo. A igreja, ela vive num mundo dinâmico e a própria igreja, ela é dinâmica. Então, conforme a gente vai, o nosso mundo, ele vai se modernizando, a igreja, ela tem que ir encontrando respostas para esta modernidade. Porque a modernidade, ela vai levantar indagações para nós e que exigem uma resposta da teologia, da igreja, da comunidade. A gente precisa ter uma resposta para algumas demandas do mundo. E para isso a igreja tem que rever alguns textos, tem que rever a escritura, rever, que eu digo, é voltar no texto, relê-lo com uma nova hermenêutica, às vezes, um novo contexto, porque isso faz parte da nossa hermenêutica, né? É uma parte da tarefa da igreja fazer essa hermenêutica constantemente. Então, você uma releitura a partir do texto bíblico, porém com a aplicação para o momento de história que nós estamos vivendo. Exatamente. Fazer uma releitura contextual. Um exemplo disso, que vai nascer com os reformados, e que é uma marca também que eles consideram, né, pegando a ideia dos reformados, é a pregação bíblica, a pregação baseada nas escrituras. A pregação, ela não era considerada, antes da reforma, uma evidência da autenticidade da igreja. Ela entrou depois, justamente pela necessidade que havia para os protestantes, né, que vão surgir ali depois, né, os frutos da reforma protestante, em disseminar o conhecimento da palavra de Deus para uma comunidade de leigos. Né, então Lutero aí vai fazer a tradução da Bíblia, né, do latim para o alemão. Beleza, agora a Bíblia está na mão das pessoas. Tá? E aí, quem vai interpretar, vai ajudar o povo a entender essa Bíblia? É a pregação. A pregação, ela tem uma função de ensinamento, né? A pregação, ela tem essa função de ensinar a ler o texto, a interpretar o texto e tudo mais, né? Em especial a pregação expositiva, né? Indo para um âmbito mais contemporâneo. Então, uma característica que a Igreja Reformada vai dizer que é uma característica da igreja é uma pregação bíblica. É uma das características, uma das evidências da autenticidade de uma igreja. Uma outra característica é a disciplina. É estranho, às vezes, a gente fala de disciplina, né? O pessoal às vezes fica preocupado, né? Disciplina é ir de banco e tal. Não é necessariamente o negócio de ir de banco, não. Disciplina não é isso. Disciplina é o zelo. É o zelo por manter a saúde da igreja, por manter a própria santidade da igreja, por manter a igreja livre do pecado. É o cuidado que você tem até com aquele membro que está sofrendo dificuldades. Disciplina não é punição. Disciplina é zelo pela doutrina. Disciplina é zelo pela escritura sagrada ser de fato não apenas entendida aqui na mente, mas também praticada no nosso cotidiano. A disciplina, ela visa arrependimento, então ela também vai se tornar parte, né, em alguns documentos da igreja, de um elemento essencial. Como fazer essa disciplina é uma outra discussão, né, que daí entraremos num campo mais prático. Mas algumas igrejas históricas consideram a disciplina uma evidência, também uma marca de uma igreja saudável. E uma outra marca que eu acho importante trazer, que vai nascer também das igrejas históricas, que não é da igreja antiga, é a missão. Missão vai se tornar também uma evidência da autenticidade da igreja. A igreja, ela não está fechada para si mesma, ela tem uma missão para o mundo. Então, missão, além de ser um propósito da igreja, ela passou a ser também um elemento de autenticidade da igreja. A igreja, ela tem que fazer missão. E eu, particularmente, como um fascinado aí pela missão, apesar de não ser da área de missões, no meu ensino aqui na FABAPAR, sou um apaixonado por essa área de missões, e realmente a igreja, ela tem que estar voltada para... Cadê o coordenador acadêmico para ouvir aqui, ó? Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Tá pedindo matéria nova aqui, ó. Não tem mais tempo para dar aula, não. Deus me livre, muita aula já. Mas essa área de missões, ela me fascina muito, porque a igreja, ela tem que estar ativa no mundo. A igreja, ela não pode estar voltada apenas para suas quatro paredes, ela tem que estar atuando na sociedade, na vida. Ela tem que estar realmente destruindo aí com pecado, com ações do diabo, enfim, o pecado, ele tem que ser destruído, e a igreja, ela foi colocada neste mundo para viver essa santidade, não apenas retraindo, não se retraindo, mas indo para este mundo fazendo missão. Né? Então eu considero essa evidência da autenticidade uma das que mais me chama a atenção, que vai nascer nesse contexto de pós-reforma. Se você tivesse que deixar
uma fala assim prática pra quem tá ouvindo a gente, pra gente encerrar. A gente encerra com essa sua fala. O que você diria? Alguém ouviu aqui o nosso podcast hoje e entrou em parafuso. Meu Deus, olha minha igreja. Ou, sei lá, tá super empolgado com o que vive lá. Se você tivesse que deixar uma fala assim, bem característica, olha, vai ali, faz isso, sei lá, estudo, vem estudar na Fabapar. Não, tô brincando. Se tivesse uma fala assim, bem... Um comando, né? A gente fala com criança, né? Às vezes a criança precisa de comando. Não chamando nossos ouvintes aí de crianças, mas um comando pra gente com esse conteúdo de hoje. Cara, eu acho que primeiro você vai orar. Ore a Deus. Deus é o dono da igreja, né? Não sou eu, não é o Thiago, não é seu pastor, e não é nenhum outro guru, mentor ou teólogo que é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja. Então, você vai orar a Deus primeiramente, vai pedir a direção de Deus. Você está em dúvidas com o que está acontecendo, você está em dúvidas com o que está acontecendo na sua igreja, está em crise. É Deus quem vai te dar um direcionamento. Segundo, você vai voltar para as Escrituras. As Escrituras vão te dar um norte, né? Deus, ele deu sabedoria pra gente conseguir acessar as Escrituras e interpretá-las, e o Espírito Santo nos ajuda naquilo que é confuso. E aí, terceiro, você vai procurar o seu pastor com essa Escritura e com aquilo que Deus vai te direcionar, e você vai apresentar para ele: pastor, olha, eu tô em dúvida nisso aqui, eu tô em crise com isso aqui e tudo mais. Aí, qual a resposta do seu pastor? Aí a gente vai ter que pensar em outros passos, né? Mas acho que a gente começa sempre com a oração, com a leitura bíblica. Os bereanos nos ensinam isso, né? Quando a gente vê alguma crise assim, a gente entra em parafuso, a gente ora, volta-se para as Escrituras, e aí a gente entra num... confronto é uma palavra, às vezes o pessoal deprecia, né? Mas a gente entra num debate, talvez, numa conversa com o nosso pastor, para tentarmos entender o que está acontecendo, né? E aí vamos ver o que Deus vai conduzir. E não vale usar a gente pra arranjar briga, não. Não, porque lá no podcast da Fabapar eu ouvi, pastor, que não sei o quê. Tô brincando. Rapaz, em sala de aula, eu falo pros alunos, eu tô parando de dar minha opinião, porque daí acontece essas coisas, cara. Não, mas eu ouvi em sala de aula o professor falando isso. Eu não falo mais. Quando o aluno pergunta, professor, qual que é a sua opinião? Eu falei: ore, leia a Bíblia e converse com o seu pastor. Que é isso que você vai fazer. Essa é a solução que eu te dou. Ore, leia a Bíblia e converse com o seu pastor. Galera, esse foi mais um Praxis aqui da Fabapar. Que alegria estar com você. Até o próximo. Valeu!